Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. O texto da nossa meditação de hoje é a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6 ao verso 11 apenas. Depois nós vamos contextuá-los acerca de não apenas de todo esse capítulo, mas praticamente de toda a primeira carta, o propósito do qual motivou o apóstolo Pedro a escrever a esses irmãos. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 ao verso 11, há algumas considerações finais que o apóstolo Pedro está fazendo aqui ao concluir a sua carta, para toda a comunidade a qual ele escreve essa carta de encorajamento, de exortação para os irmãos permanecerem firmes diante de toda a circunstância que eles estavam vivendo. Então, eu convido você que abriu a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 ao verso 11, a então meditar comigo nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Bendito seja o nosso Deus. Pai, muito obrigado, continua conosco, fala ao nosso coração a partir dessa leitura que foi feita. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, ó Deus, e ela cumpre todo o propósito pelo qual ela foi enviada. E que nessa noite a palavra do Senhor, ó Deus, esteja se cumprindo na vida de cada um de nós, fortalecendo, consolando, limpando, ó Deus, purificando o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, vamos, antes de poder entrar nos versículos que nós acabamos de ler, eu queria primeiro situar os irmãos o motivo do porquê o apóstolo Pedro escreve essa carta. Primeiro, quando Paulo vai escrever essa carta, ele está se dirigindo aos forasteiros da diáspora, aquelas pessoas que foram dispersos por causa da perseguição e que se espalharam. E é uma carta circular, porque ela não foi lida apenas em uma determinada cidade, mas ela pegou uma região da Ásia, onde tinha várias igrejas e vários irmãos que eram compostas tanto de povos gentios eram pessoas que não eram da raça dos hebreus, dos judeus, e também formada de judeus. Então era uma igreja mesclada entre judeus e gentios, povos de outras nações que vieram a se converter ao cristianismo. O judaísmo tinha e gozava um certo prestígio diante do Império Romano. Esse estava debaixo do Império Romano e eles tinham até a autorização de não oferecer culto ao imperador romano, já que era praticamente uma prática de culto ou religiosa, praticamente de toda a cultura pagã, de se prestar culto aos seus imperadores, que eram tidos por alguns como semideuses. Mas o povo judeu tinha a liberdade de cultuar o seu Deus no Império Romano e eram praticamente absolvidos de não ter essa implicação de adorar, de prestar culto ao imperador, desde que eles não gerassem
nenhum tipo de motim contra o Império Romano. E durante esse tempo, o Império Romano sempre esteve de olho nos judeus, mas eles gozavam de uma certa liberdade religiosa. E nesse movimento surge o cristianismo. E até então, enquanto o cristianismo estava ali meio associado ao judaísmo e que não era ainda, de certa forma, uma separação evidente, então, até então, os cristãos também estavam pelo Império Romano, porque entendia que era uma ramificação do judaísmo, também de não adorar imperadores. Mas fato é que começa a se distinguir tanto o judaísmo quanto o cristianismo. E o cristianismo ganha força. E começa então a perseguição, e não é apenas a perseguição simplesmente do povo que os oprimia, né, o Império Romano, mas também até mesmo por seus compatriotas, que eram os judeus religiosos que tentavam de alguma forma subjugar não seria a palavra, mas extinguir por completo o cristianismo, porque tanto para os judeus quanto para o Império Romano, o cristianismo era considerado como uma seita. E aí então havia perseguição por todos os lados, tanto do Império Romano, como também a perseguição por parte dos religiosos judeus, que os acusava de blasfêmia porque tinha Cristo como o seu Senhor e Salvador. Fato é, irmãos, que esses irmãos a quem Pedro está escrevendo essa carta têm o propósito de consolar. Então, no decorrer de toda a carta, da primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, nós vamos perceber que há sempre um lembrete de incentivo, fazendo com que eles olhassem para a sua redenção, para a sua salvação que estava firmada, para o Deus de toda graça. Então, sempre em todo capítulo, em todo o livro, em toda a carta, primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, tem esse intuito de encorajá-los, de fazer com que eles continuem firmes na fé e que eles não sejam de nenhuma forma abalados de tal maneira que deixe ou que venha negar a sua fé. Porque muitos aqui estavam sendo exprimidos, outros já haviam morrido, outros já tinham perdido seus bens por causa da perseguição, outros tinham certamente sido expulsos da sua família de judeu, que os judeus que se converteram e não foram aceitos na sua família, recebiam também, de certa forma, hostilidade e até mesmo eram rejeitados pelos próprios da sua própria casa. E era uma pressão grande. Então, quando ele escreve essa carta, Pedro tem dois objetivos claros. Primeiro é mostrar que a provação e a luta, ela, embora parecesse algo estranho, para nós cristãos não era absolutamente nada estranho ou extraordinário. Por quê? Porque sempre fez parte e sempre fará parte do povo de Deus. Sempre. E não apenas do povo de Deus. Seja de qualquer raça, seja de qualquer classe, seja de qualquer faixa etária, seja de qualquer religião. Todos passam por tribulações e por lutas. Diferente propósito para a vida dos cristãos, porque Pedro vai também dizer que o intuito dessas provações e dessas lutas tem um objetivo muito claro, que é para nos refinar, nos purificar, nos tornar cada vez mais forte, para que Deus seja evidenciado na vida da sua igreja, através das lutas também, não apenas das bênçãos derramadas de Deus, mas também através das lutas que nos alcançam. Então, que os crentes não tenham surpresa pelas lutas, pelas dificuldades, até porque o próprio Cristo, ele vem nos advertindo, dizendo o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições. Aflições, eu sempre tenho a insistência de afirmar que não está no singular, mas no plural, que no mundo teríamos aflições. Pedro também vai usar em outro capítulo acerca das formas das provações, que no texto grego, quando ele vai falar que nós passamos por toda sorte de provações, no texto grego traz uma ideia de multicores, dizendo o seguinte, que no mundo nós teremos vários tipos de provações e cada uma de uma cor leve, uma cor mais forte, uma cor mais intensa, trazendo essa tonalidade de cores também
ilustrando a tonalidade das provas. Passaremos por provas leves, provas que são rápidas, passaremos por provas que vamos passar com mais determinação, outras passaremos nos arrastando, porque terá um tom muito mais pesado. Então, quando Pedro vai falar para os irmãos, ele vai falar que teremos luta sim, que não temos como algo extraordinário ou estranho o passar por muitas provações, e muitas provações traz essa ideia de algo cromático, né? Tem várias cores ou vários tons, peso, medida de luta que você pode passar. Então nós temos que estar preparados, sabendo e que não podemos ser pego de surpresa. Na vida teremos luta. Isso é um fato que Pedro deixa muito evidente, deixa muito claro diante dos seus ouvintes. E também ele vai dizer que passando por provações, nós temos a graça de Deus. Deus está conosco e por isso nós devemos permanecer forte. E ele, nas suas motivações para a igreja, ele vai dizer que as lutas que passamos, ela não tem comparação com o peso da glória, né? Então, embora seja grande, agora o apóstolo Paulo vai dizer que embora a nossa luta seja grande, ele vai dizer assim que a nossa leve e momentânea luta. Só que leve, ele não está aqui, quando o apóstolo Paulo diz isso, em uma das suas cartas, ele diz que a nossa leve e momentânea luta, tribulação, ela não se compara ao eterno peso da glória. O que ele quer dizer com isso? Em nenhum momento o apóstolo Paulo, quando está falando, e é essa a intenção do apóstolo Pedro aqui, semelhante ao apóstolo Paulo, que quando passamos pela luta, ele não está desprezando a luta, ou desqualificando, ou anulando, dizendo que não temos luta, dizendo que ela é leve. Ele mesmo passou por situações completamente adversas. Foi açoitado, foi apedrejado, passou por naufrágio, teve muitas vigílias que foram infinitas, foi preso em cadeia. Mas ele fala isso como leve, não porque, de fato, no sentido da palavra é leve, mas é leve no sentido em comparação ao eterno peso da glória. Então o que Paulo e Pedro aqui na sua carta quer mostrar para os irmãos que a luta é uma realidade, as provações, por mais ardente que sejam, por tonalidades mais fortes que ela tenha, ela é momentânea, ela é passageira. E se comparando ao eterno gozo que teremos na glória, ela é leve. É nesse sentido. Então aqui tem a ver com perspectiva, como nós precisamos olhar. Isso faz muita diferença, porque a grande situação, quando passamos por luta e por dificuldade, é porque temos muitas vezes a tendência de olhar e de nos prender o peso da nossa luta, a dificuldade da nossa luta. Focamos muito nas nossas tribulações, focamos muito nas nossas crises e acreditamos às vezes que a nossa crise, a nossa luta é maior do que a de todo mundo e que só nós sofremos. Aquela síndrome ou mania de conspiração, quando na verdade ele vai dizer que muitos irmãos também passam pelo que passamos por causa do nome do Senhor. Então o que ele está dizendo é exatamente isso. E essa primeira carta tem o intuito de encorajar os irmãos. Isso fica muito evidente no verso 12 do capítulo 5 que nós lemos. Observe o que o texto vai nos dizer no verso 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmado. Então a intenção dele é mostrar a luta, mas também mostrar que a graça de Deus está conosco. Assim como uma palavra que é usada por Pedro, quando ele vai falar de muitas provações, que tem na tradução, no grego, traz a ideia de várias cores, multicores, ou seja, são muitos tipos de provações. O texto também, Paulo vai falar, em uma das suas cartas, que nós temos a multiforme graça de Deus. Então, é a mesma intenção. Assim como tem muito tipo de provações, de tribulações, existe a multiforme
graça de Deus. Ou seja, existe o tamanho da graça de Deus para o tamanho de cada luta que você passar. Nenhuma provação que passamos, segundo as Escrituras, é de forma maior do que podemos suportar. Porque, assim como existem vários níveis de provações, existem vários níveis, podemos dizer assim, de graça de Deus que é suficiente para que você atravesse o seu vale, o seu Jordão e as suas dificuldades. Então, a ideia do apóstolo Pedro, ainda sabendo que ele está escrevendo para pessoas que estavam sendo exprimidas, pessoas que estavam passando por lutas, pessoas que estavam passando por tribulações, passando por angústia, essas mesmas pessoas, ele estava dizendo o seguinte: firme-se na graça de Deus, que é suficiente para cada luta, para cada problema que você possa estar atravessando hoje. Então, para cada luta, para cada tamanho de gigante, para cada tamanho de dificuldade que você possa estar vivendo, existe uma quantidade de graça, existe um nível de graça, um tipo de graça para te fazer vencedor e suportar todas as lutas. Hora nenhuma, tanto o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como o próprio Jesus, vai dizer que estamos aqui nessa vida isentos de lutas, de tribulações, de crises, de dificuldade, de qualquer sorte de enfermidade ou de qualquer ataque do inimigo. Muito pelo contrário. E aqui então no capítulo 5, ele começa a discorrer, vai fazendo as suas considerações finais com alguns conselhos. E baseado nisso, o tema da nossa mensagem hoje é como proceder como proceder em um tempo de provação. Porque era o que o apóstolo Pedro estava dizendo para esses irmãos, ensinando acerca da postura, do procedimento que eles deveriam ter diante da perseguição. Muito provavelmente que Pedro está olhando, porque em outro lugar, o imperador romano está acusando os cristãos, possivelmente, de incendiar Roma. E estão sendo perseguidos. Então, provavelmente, Pedro está vislumbrando um momento de intensificação de luta. Talvez uma luta com tonalidade mais cinza, mais tenebrosa, muito mais pesada. Mas a palavra de ordem, a palavra-chave na intenção de escrever essa carta é: firme-se na graça de Cristo. Porque sem a graça de Deus, sem a força que vem de Deus, não temos capacidade de suportar a mínima luta. Não temos capacidade de suportar nenhuma adversidade, nenhum momento de tribulação que possamos estar vivendo. O primeiro conselho que Pedro nos dá, fazendo as suas considerações finais aos seus ouvintes, aos seus leitores primários, ele vai dizer o seguinte no verso 6. Além de outros conselhos, primeiro ele vai falar de fortalecer, de mandar que os presbíteros, assim como ele era presbítero, e em nenhum momento quando ele começa essa carta, ele se coloca em um presbiterato maior, como alguém que está superior, mas ele diz assim: presbítero como eu sou, vocês são. Eu sou presbítero assim como vocês. Não há essa diferença de presbítero, ele se coloca em pé de igualdade. Ele não se coloca como um bispo universal, como a própria Igreja Católica vem colocá-lo. E depois de Pedro vem uma sucessão aí de bispos universais criando o papado. Na verdade, nós não vamos ver historicamente, nem mesmo na Igreja Católica, começando nos escritos históricos, começando por Pedro, como Pedro fosse o primeiro Papa. Começa no século já 600 e alguma coisa, quando a resolução eu esqueci o nome, Napoleão alguma coisa, que é feito como o primeiro Papa. Mais adiante na França eles vão tentar reivindicar e colocar como se Pedro fosse o primeiro. Então historicamente não tem nenhuma base. E também colocando Pedro como apóstolo, abrindo um parêntese aqui para a gente entender, porque no capítulo 1, quando ele faz as suas apresentações, a sua apresentação, que é comum em uma carta, ele vai se apresentar como presbítero, assim como os outros. Então o próprio Pedro não assume, não roga para si nenhum título superior
de um bispado universal ou pai da igreja. Muito pelo contrário, Deus o levantou como líder, Deus o levantou como até mesmo líder dos apóstolos, alguém que tinha proeminência no meio dos apóstolos e tinha muito respeito, e quando Pedro falava, todos os ouviam. Em nenhum momento você vê Pedro pedindo isso. E quando Pedro morre, não há uma substituição de apóstolos. O ministério apostólico cabe ali e encerra entre aqueles 12. Um outro fator é que a palavra Pedro é Pietro, que significa no grego fagulha de pedra, ou uma lasca tirada de uma rocha, não uma rocha. Então Pietro é um jogo de palavras que na língua grega se permite fazer. Então Pietro é uma lasca de pedra, uma pedra. E sobre uma lasca de pedra não se pode edificar absolutamente nada. Quando, na verdade, rocha é petra, no grego. Então, e naquela afirmação que muitas pessoas usam para dizer que sobre Pedro, que é aquela pedra, há uma confusão gramatical. Primeiro, porque quando Cristo vai dizer a Pedro, quando Pedro tem aquela revelação de Deus, que Jesus pergunta, quem dizeis vós que eu sou? Pedro diz, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer, disseste bem, porque disseste bem, Petro, lasca de pedra, porque sobre esta pedra, que é a rocha, que é ele, edificarei a minha igreja. Então, ele não está falando sobre a lasca de pedra, fagulha de pedra que é tirado da rocha, mas ele fala Petro, que é Pedro, lasca de rocha, literalmente, e sobre esta Petra, que é rocha, para o próprio Cristo. E ele usa também um pronome. Ele não diz essa, sobre essa pedra. Se ele estivesse dirigindo a Pedro, ele diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas ele não diz sobre essa pedra, ele diz sobre esta pedra. E no texto grego, existem duas palavras para definir sobre esta pedra, ou sobre outra coisa, esta ou essa. No português, nós entendemos o seguinte, aqui é uma Bíblia, quando ela está comigo, ela eu digo esta Bíblia, mas quando ela está fora, está distante, eu digo essa Bíblia. Então, quando Jesus fala para Pedro, ele diz sobre esta pedra, não sobre essa pedra. Então, tirando qualquer possibilidade. Então, um estudo mais apurado aí do grego, a gramática do grego e até mesmo do português. Esta e essa é algo que está mais distante, e esta é algo que está sob sua posse. Então, ele estava se referindo ao próprio Cristo. Petra, não Petro, que era Pedro, mas Petra, ele que era a rocha. E existe um termo que é diferente, que para dar a um objeto de uma natureza, quando ele diz sobre esta pedra, ele está dizendo que era ele, a rocha, e não Pedro. Então, voltando aqui, só abrindo um parêntese para dizer acerca de Pedro, que em nenhum momento ele evoca para si esta postura, esse termo de estar acima de alguém. E aí, baseado nisso, ele tem autoridade para ele dizer o seguinte, a primeira lição que Pedro vai nos dar, no verso 6, ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte, que diante dos tempos de crise que eles estavam vivendo, eles não poderiam ser arrogantes, eles não poderiam em nenhum momento ser orgulhosos ou se achar autossuficiente, mas que na crise, a melhor coisa que se tem, diante das lutas, diante das dificuldades, a melhor situação e a maneira mais rápida de sair de uma tribulação é se submetendo, é se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. A expressão que ele usa, poderosa mão de Deus, ele está mostrando a grandeza de Deus e que o homem não é nada. Então, ao invés de tentar romper o mundo sozinho, romper as crises e as lutas sozinho, nós temos que entender e não nos voltarmos contra Deus, se rebelando contra Deus, não aceitando as lutas que Deus muitas vezes permite sobre mim e sobre você,
e que muitas pessoas, quando passam por lutas, ficam revoltados contra Deus. E aí se rebelam contra Deus, viram as costas para Deus. Então, quem age assim vai passar pelo vale por muito tempo. Foi o que aconteceu ali no deserto, quando aqueles homens, por causa das lutas, das dificuldades, ao invés de se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, eles foram arrogantes. Eles questionaram Deus, a fidelidade de Deus, dizendo: olha, o Senhor nos trouxe aqui para quê? Para morrer aqui? Porque lá no Egito não tem sepulcro suficiente e o Senhor nos trouxe para morrer no deserto? Então eles foram arrogantes, tentaram a Deus no meio da luta e tiveram que passar 40 anos. E aquela geração toda foi exterminada. Só apenas 2 que entraram ali e uma nova geração que entraram na terra prometida. Então o primeiro conselho que ele vai dizer, depois de tantos outros, ele vai fazer porque os primeiros eram particular, para os presbíteros, para os jovens, para uma classe. Mas aí a partir do verso 5 em diante, verso 6 em diante, ele faz uma consideração para toda igreja, para todo tipo de crente, para todo nível de pessoas. Ele vai dizer: diante de uma crise, da luta que vocês estão vivendo, a opção é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E essa expressão poderosa mão de Deus no Antigo Testamento representavam 2 coisas. Primeiro era a disciplina. Então, mostrando a ideia que essa mão poderosa que te colocou na prova, essa mão poderosa que te pôs debaixo de uma disciplina, ele tem poder para isso, ele tem autoridade para isso, porque somos criaturas e pertencemos a ele, somos um povo que ele escolheu para si. Então ele pode sim, ele tem autoridade de submeter a mim, a você e a sua igreja à disciplina. Portanto, se humilhar diante de Deus não é só dizer: Senhor, eu te engrandeço, mas aceitar de Deus com bom grado e com coração alegre a disciplina que é imposta por essa mão, porque ele é poderoso, nós não somos absolutamente nada. Então, primeira situação que significa essa mão poderosa no Antigo Testamento, era a ideia de disciplina. Você vai ver isso muito bem evidente no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 20, Jó 30, 21 e Salmo 32, 4. Nós vamos ler aqui por causa do tempo. Êxodo 3, 20, Jó 30, 21, Salmos 32, 4. E uma outra ideia que era contida a expressão da mão poderosa de Deus no Antigo Testamento, como também o é no Novo Testamento, é de libertação. Então, quando vai se referir à libertação do povo de Israel, aos cativeiros que os judeus tiveram na Babilônia, que foi livre do cativeiro, a expressão é que Deus com mão poderosa os livrou. Então, guarde bem, essa expressão no Antigo Testamento, mão poderosa de Deus, tem a ver com disciplina de Deus, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele pode submeter qualquer uma disciplina. E muita gente o questiona, não aceita e reclama de Deus, chamando Deus de injusto ou qualquer outra coisa, e se revolta contra Deus. O conselho diante disso é: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Em outro lugar, Pedro também vai dizer que nós devemos examinar o porquê nós estamos passando por disciplina. Existem várias questões e vários fatores. Mas também a expressão, a poderosa mão de Deus, tem a ver com a libertação. O que isso significa? Ele está dizendo que humilhe-se diante das lutas. Se humilhe, mas se humilhar diante de quê? Diante das circunstâncias que Deus permitiu. Aceite como vinda de Deus de bom grado e busque a Deus. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que Ele é Senhor e também há um meio de dizermos que dependemos completamente dele e que precisamos da sua mão poderosa para nos livrar dessa circunstância. Porque se você não se humilhar diante da mão poderosa de Deus, ninguém poderá livrar você ou a mim desta situação de luta e de provação que muitas vezes passamos. Então o conselho é: na luta, na dificuldade, precisamos nos desarmar, precisamos nos aquietar, precisamos olhar para a nossa insignificância e precisamos pôr os nossos olhos em Deus, nos humilhando debaixo da sua poderosa mão. Por quê? Com essa expressão, o autor também está dizendo que aquele que pôs e que te pôs debaixo de sob uma disciplina, essa mesma mão que te pôs sobre a disciplina, essa mesma mão te exaltará. Se nos humilharmos, se continuarmos firmes, se continuarmos fiéis nas crises, nas lutas, essa mão que permitiu a tua luta, essa mão que te permitiu que você passasse e atravessasse mar vermelho, desertos escaldantes e tantas outras situações de dificuldade, de provações, essa mesma mão é poderosa para te colocar, como também é poderosa para te livrar,
Por isso que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Então, na crise, na luta, o primeiro conselho que Pedro está dando aqui, a partir do verso 6, na verdade eu extraí a partir do verso 6, mas num sentido mais genérico que ele fala, para praticamente toda a igreja, toda a comunidade, e essa carta foi lida para várias pessoas, em várias igrejas. Então primeiro, se humilhe diante de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará. O texto traz a ideia de que a nossa provação, ela tem começo, mas ela tem o seu fim determinado. Nada é para sempre. As coisas não duram para sempre. As lutas, assim como as coisas boas são passageiras, elas têm o seu momento, ela tem início, meio e fim. Entenda que também as nossas lutas têm tempo determinado por Deus. E que a mão poderosa que te permitiu passar por momentos difíceis é a mesma mão que pode te tirar desta crise, se nos humilharmos debaixo da sua mão. Porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Tiago vai dizer exatamente isso. Sujeitai-vos a Deus, debaixo da sua mão poderosa. Porque Deus resiste ao soberbo. Então, a melhor forma de vencermos os tempos difíceis, as crises e as lutas, como proceder, é pedir a Deus humildade no nosso coração. E a ideia do termo humilhai-vos traz a ideia no texto original de se permitir ser humilhado. E muitas vezes Deus nos humilha sim. Deus nos humilha para nos mostrar quem somos. Não para Ele saber quem somos, porque Ele já sabe. Nós é que estamos enganados acerca de nós mesmos. Muitas vezes temos dois pensamentos equivocados acerca de nós mesmos. Um deles é quando nós nos subestimamos, nós nos hostilizamos, nos sentimos muito inferior e muito incapaz. Isso é um erro. E em contramão disso, existe um outro erro. É quando nós nos superestimamos, achamos que somos mais do que somos. Pedro disse isso ao Senhor Jesus. Todos podem te negar, menos eu. E o que é que Jesus permitiu? Pedro, essa noite tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro caiu em si. No outro texto é quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. No ímpeto, ele desafia o Senhor e vai andando sobre as águas. E afunda no meio das águas. E volta humilhado. Então Deus nos humilha. E a ideia de se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus é aceitar quando Ele nos humilha. Dói, é difícil, nos quebra, nos incomoda, mas é o caminho da cura, é o caminho da restauração. Portanto, Deus nos desperta para essa realidade. No tempo oportuno, tem a ver, aqui não significa um termo escatológico, o texto usado é kairo, ou seja, um tempo determinado, quando o Senhor quer levantar um crente humilde, submisso na dificuldade. Então Deus honra todos que se humilham, que se sujeita às suas provas. Quem é humilhado será exaltado. Então a melhor forma de passarmos pelas nossas demandas da vida é se humilhando, reconhecendo que Deus é Senhor sobre nossa vida. Então, a boa notícia é que a poderosa mão de Deus está conduzindo o destino do seu povo. A poderosa mão de Deus, quer seja na disciplina e quer seja na exaltação, a mão de Deus é quem está na frente de tudo. Essa é a boa notícia. Podemos louvar a Deus porque não somos escravos das circunstâncias, mas é a mão poderosa, bondosa do Altíssimo que está sobre nós. É isso que Pedro está aqui afirmando para os seus irmãos. A segunda lição que eu entendo a partir do texto que lemos é que Pedro incentiva os seus irmãos que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, por uma prova ardente e que cada vez mais vai se intensificar, é que ele os convida para que sejam confiantes no Senhor. Verso 7 vai dizer o seguinte: ao verso 6, vamos ler para recapitular. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então,
para que fixe na nossa mente, Deus é a mão que disciplina, que nos humilha, que nos quebra, que faz você passar pelos vales, que faz você e eu passarmos pelas lutas. Essa mesma mão vai nos exaltar se nós nos submetermos a Deus também na crise e nas lutas. Então, ao tempo determinado, a tua luta não é para sempre. Vai passar, em nome de Jesus. Por mais extenso que possa parecer ser a minha luta e a sua luta, o seu deserto, a Bíblia nos traz uma ideia de que passará. Aqui nessa vida, o máximo de tempo que temos são 100 anos. Quem vive bem, 110 anos. Alguns, poucos e raros, passa de 110 anos. Mas a nossa vida aqui, no máximo 80 anos. Diante da eternidade, isso é passageiro, isso é breve. Então a nossa luta é breve. Quando Pedro estava dizendo para se humilhar e aceitar, não é ignorando a dor, mas lembrando da perspectiva da eternidade. Isso vai passar. E o que vem pela frente é muito mais duradouro do que o sofrimento. O gozo eterno é para sempre. Então, em vista disso, suportemos as nossas lutas. E aí ele convida os irmãos, também os seus leitores, a serem confiantes. De que maneira? Quando ele fala que devemos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, nos torna cada vez mais dependente de Deus. E aí, no verso 7, ele diz o seguinte, algo interessante. Observe e lê comigo o verso 7, ele vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que ele nos chama a atenção na hora da crise? Não retenha para você os problemas. Não se preocupe. Pegue tuas preocupações, pegue suas dores, pegue as tuas dificuldades e lance para Deus. Essa expressão no texto é jogar fora, é se livrar, jogar ao chão, lançar fora. O que ele está dizendo é, joga tudo na mão de Deus, tira esse peso, esse jugo sobre as suas costas, de cima de suas costas, e entrega aquele que tem cuidado de você. Então, o texto vai nos dizer em Mateus, capítulo 11, 28, 30, que o Senhor Jesus diz assim, que nós devemos, aquele que está cansado e oprimido e sobrecarregado, vinde a mim, todos vós que estão dessa forma, porque eu vos darei descanso. Ou seja, é trocar o nosso jugo, é trocar o nosso peso e colocar diante de Deus. Quando nós estamos na luta, a ideia de ansiedade tem duas interpretações. A questão da ansiedade no texto grego. A primeira é que ela divide. A ideia de ansiedade traz também uma tradução, podemos traduzir como dividir. E quando nós estamos ansiosos, por isso que Pedro vai dizer que nós não podemos ficar ansiosos e que nós temos que pegar as nossas ansiedades nas crises, nas lutas, que é o medo da circunstância, o medo do amanhã, a incerteza, a insegurança, é pegar isso, é para colocar diante de Deus. Por quê? Porque a ideia de ansiedade, a primeira expressão, é dividir. E de fato, quando nós estamos ansiosos, nós dividimos os nossos pensamentos. Nós perdemos o nosso foco de Deus e começamos a olhar apenas para os problemas, para a dificuldade, e eles vão se agigantando diante de nós, eles vão crescendo diante de nós de tal forma, queridos, que não damos conta. E divide a nossa maneira de olhar para Deus. Enquanto estávamos olhando para Deus fixo, vem a ansiedade e divide nosso pensamento. Então passamos a maior parte do tempo pensando nas nossas lutas, no que será do amanhã, do que podemos fazer com tal situação, se temos resposta médica, se não temos, se essa pandemia vai passar, se não vai passar, se vai pegar na minha filha, se vai pegar no meu filho, se vai pegar no meu esposo, na minha esposa, se vai pegar na minha vida. E tem gente sofrendo com isso, quando não tem certeza. Já passaram-se 4 meses, quase 4 meses, estamos caminhando aí já para 4 meses, se eu não me engano, não faço conta. Mas tem gente que está sofrendo desde o primeiro dia até hoje, não tem paz, mas não pegou até agora, sofreu o quê? Em vão. Então, lança a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Para uma outra tradução também, a ideia de ansiedade tem o significado de esmagar.
Então, quando o texto vai nos dizer que não devemos ficar ansiosos, e Jesus, em Mateus, vai dizer que também não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, é não ficar ansiosos por nada, seja grandes coisas ou coisa pequena. Porque assim são os pensamentos dos gentios. Jesus vai dizer isso, que a ansiedade é o pensamento dos gentios. A ansiedade é para aqueles que não conhecem a Deus. E essa palavra não é minha. Essa palavra é o próprio Cristo que vai dizer em Mateus capítulo 5 em diante. Capítulo 6, verso 23 em diante. Ele vai dizer exatamente isso. Não ficais ansiosos por coisa alguma. E ele diz que a origem da ansiedade é a falta de fé. E quem vive assim são os gentios. Quem são os gentios? Gentios eram aqueles que não conheciam a Deus. O que é um tapa na minha cara. Um tapa de luva na minha cara. Porque quando Cristo vai dizer que quem pensa assim e quem fica ansioso com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, é o pensamento dos gentios, ou seja, dos povos que não conhecem o seu Deus, é um tapa na cara. Porque quando eu me pego ansioso por coisas que eu não posso resolver, por coisas que eu não sei o resultado, que eu estou preocupado, ou seja, estou me ocupando antes de que algo aconteça. Pré traz a ideia de anteceder. Um sofrimento, antes que isso aconteça, eu não sei nem se vai passar. Então é melhor esperar acontecer para sofrer uma vez só, ao invés de ficar 3 meses sofrendo, 4 meses sofrendo, esperando uma coisa que talvez não venha. Então é sofrer antecipadamente. Ele diz que a origem disso é a falta de fé. E quem pensa assim são as pessoas que não conhecem a Deus. Então a nossa ansiedade, de certa forma, ofende a Deus. É dizer que Deus não é capaz e que Deus não está atento às nossas demandas, às nossas lutas. Portanto, queridos, o segundo conselho que Pedro dá aos seus ouvintes e que nós hoje estamos compartilhando e que eu quero que você entenda pelas Escrituras, e é assim que o texto original diz, eu não estou colocando uma interpretação minha, mas é o que o próprio Cristo diz, que a origem da ansiedade é a falta de fé, é a falta de conhecimento do seu Deus. Por isso os crentes são sempre convidados a conhecer o seu Deus. O povo que segue a Deus precisa conhecer a Deus, e conhecemos pela Escritura, pelo conhecimento da Escritura, e conhecemos pela vida de oração e de relacionamento com Deus. Porque quando não lemos a Escritura, não oramos e não nos relacionamos com Deus, vivemos ansiosos por várias coisas. Então, Pedro vai dizer aos irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda, no texto original, hebraico no caso, é toda. Tudo que te traz ansiedade, inquietude, que rouba-lhe a paz, que te traz tristeza, lança sobre ele. E aí, queridos, tem uma promessa e uma afirmação. Por quê? Não é talvez Deus cuidará de vós. Pedro não está dizendo, coloca as tuas ansiedades, apresenta a Deus as vossas ansiedades. Paulo também vai dizer isso, Jesus vai dizer isso. Apresenta a Deus as tuas ansiedades, que talvez Ele cuide de você. Não é isso que Pedro diz. Pedro vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida, Ele coloca no tempo presente, dando a ideia que Deus cuida de mim, de você, dos seus, todos os dias. Grande problema é que não olhamos para isso. Mas durante todo o dia que você acorda, até a hora que você dorme, está dormindo, Deus está cuidando de você. Então a expressão do texto é lançando sobre ele toda, não são algumas. Deus se preocupa com seus maiores problemas, como Deus também está interessado nas suas pequenas causas. Tem gente que diz assim, eu não vou apresentar isso para Deus porque Deus tem muita coisa para resolver. Isso, querido, é diminuir a Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente. Apresente, seja as suas grandes demandas, sejam as suas pequenas demandas. A ordem é, para viver bem, em tempo de crise, para atravessar os desertos da vida, precisamos aprender esta lição. Humilhai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. É uma afirmação. Aqui não é hipoteticamente. Aqui, queridos, é uma afirmação de que, embora não pareça,
Embora eles estejam passando por perseguição, embora eles estejam passando por crise, embora eles estejam sofrendo espólios, embora eles estejam sofrendo escárnios, embora eles estejam sofrendo pressões, e a ideia de ansiedade traz aquele aperto, esmagamento. Quantas pessoas estão ansiosas e vivem apertado, aquele aperto no coração? É daí que surge essa ideia de ansiedade. É porque está tomando para si. Olhe para Deus e lança para Deus as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você e Ele cuida de mim. Amém, queridos? Portanto, é isso que o texto nos diz. Lança sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ok? Lembre que essa palavra ansiedade, ela pode significar tanto dividir, e nesse aspecto ela faz sentido, porque enquanto você está focado e vem os problemas, nós dividimos a nossa atenção, dividimos o nosso pensamento. A ansiedade divide o nosso pensamento para o problema. E a gente começa a olhar o problema e de vez em quando olha para Deus. E a outra ideia, o significado é também estrangular, sufocar. Guarde isso. Então, ansiedade só causa males, além de gerar doenças e enfermidades psicossomáticas, né, que são enfermidades que são derivadas de problemas emocionais, que elas resultam e elas se manifestam na própria carne, fisicamente. Quando eu estava tratando, ou ainda estou tratando, com um médico, uma das primeiras sessões ao psiquiatra, sobre a questão do meu tratamento, eu dizia para ele o seguinte: embora seja uma doença de fundo emocional, no meu caso, por causa da tireoide, e eles chamam de bioquímica, uma depressão bioquímica, porque o corpo não produz alguns hormônios, eu disse que a depressão doía. E ele disse: a depressão dói. Ela se transforma em dor física. O corpo começa a sentir e a gritar. E ele contou alguns casos que ele tratou de algumas pessoas que já foi no médico com dores, fortes dores no peito, simulando um infarto, pensando que estava morrendo, e depois de todos os exames não tinham absolutamente nada. E depois de tratar da depressão, foi curada daquela dor no peito. Então, resulta exatamente isso. Ansiedade, claro, ela é diferente da depressão, mas é um estágio anterior que pode nos levar à depressão. Mas a ansiedade também provoca danos no físico. Por isso, querido, essa imagem de que Deus tem cuidado de nós, nós precisamos refletir muito sobre isso. Deus tem cuidado de mim e Deus tem cuidado de nós. Amém? Então precisamos aprender essa lição. Entretanto, o apóstolo Pedro mostra como vencer a ansiedade de duas maneiras. A primeira lição que eu aprendo como vencer a ansiedade é lançando os meus temores diante do trono da graça. Então faça isso. Pegue aquilo que te incomoda e apresente a Deus. E a segunda lição, não se esqueça de que Deus tem cuidado de você. O grande problema é que muitas vezes nos perdemos, dividimos a nossa atenção. A ansiedade divide a nossa atenção para o problema. E esquecemos que Deus tem cuidado de nós. Se Ele tem cuidado de você até aqui, significa que Ele vai continuar cuidando até o final. Amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Isso deve gerar esperança na minha vida e na sua vida na tribulação. Ok? Vamos lá. A terceira lição que eu aprendo diante dos problemas, das dificuldades, o conselho que Pedro vai dar é a seguinte: encontra-se no verso 8 e verso 9. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Então, a primeira lição que eu tenho que aprender é: seja humilde, se humilhe debaixo da mão de Deus. Aceite ser humilhado por Deus.
diante das lutas. Aceite a disciplina de Deus e se submeta à vontade dele. Amém? Na crise, ande na direção de Deus. Fique na vontade do Senhor. Segundo, lance sobre ele o que te preocupa, o que rouba a tua paz. Seja confiante. Lance sobre ele a tua ansiedade. Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Mas também, agora ele traz um alerta. Estejam sempre sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo não dá trégua. Você está passando por luta, por dificuldade, o diabo não vai dizer, olha, deixa ele agora porque ele está passando por um momento difícil, não vamos atacá-lo, ele já está com muita luta, ele está com muita dificuldade, tadinho dele. Não é isso que ele está dizendo. Pedro está dizendo que na luta, na crise, na adversidade, eu e você devemos redobrar a nossa vigilância. A ideia de sobriedade é estar livre de qualquer entorpecente que roube a nossa razão. Sóbrio, nepo, em grego, significa estar atento ou não influenciado por bebida. Fato é que na crise nós ficamos desatentos. Ficamos olhando só para os dias maus, para as lutas, para as crises, para as nossas dores e baixamos a guarda. O que ele está dizendo é que é derredor, é que o diabo não baixa a guarda. É um inimigo que é real, que é constante, ele não é um mito, ok? Não é uma fábula, não é uma invenção, não é uma força, é uma personificação do mal, é um personagem, é uma pessoa que tem permitido por Deus alguma capacidade de gerar dano. O nome diabo significa que, traduzido, é difamador, caluniador. Então, toda pessoa que difama e que gera calúnia vem da expressão de diablo. A ideia de diablo é que ele é um difamador. E ele tem um currículo grande, porque ele acusa os nossos irmãos, ele vem para destruir, ele vem para matar, ele vem para roubar. Ok? Então ele é real. Por isso, Pedro está dizendo aos irmãos que estejam atentos, estejam sóbrios, estejam lúcidos, estejam discernindo o que é natural e o que é espiritual. Percepção, tenha lucidez nas crises, nas lutas, os movimentos, as coisas que estão acontecendo. Não baixem a guarda. E a tendência nossa é baixar a nossa guarda. Então ele vai dizer isso. Ele está dizendo, seja como um soldado que está atento na batalha espiritual. Aqui ele está chamando uma realidade para a luta espiritual. Não é porque nós estamos vivendo dias maus, passando dificuldade, que não teremos as nossas batalhas espirituais no campo da espiritualidade. Mas Deus é poderoso, Deus é grande em todas as coisas. Então, quando ele vai falar que o inimigo está aí, traz uma ideia de conflitos completamente feroz e doloroso. Porém, a Bíblia nos afirma que um dia seremos vencedores. Olha o que diz o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Deus, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não vamos explicar isso agora, mas lembrando de que estamos por um conflito, por uma luta, por dificuldade, mas isso vai passar, por mais que pareça ser feroz, por mais que pareça ser doloroso esse conflito, porém um dia isso vai passar. Então, a ideia de ser sóbrio, a ideia de ser vigilante, traz uma ideia do que Jesus mesmo expressou no jardim do Getsemane, quando ele falou para Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar em todo o tempo. Por quê? Uma das coisas, quando você e eu estamos passando por luta, eu vou traduzir em termos práticos, isso no que eu vivo e que você vive como ser humano, e você vai concordar comigo, quando nós estamos por luta, por dificuldade, aí vem sobre nós a ideia de que Deus nos abandonou, de que Deus nos esqueceu. Parece que o difamador vem difamar Deus para nós. Se você é fiel a Deus, porque Deus te abandonou. Se você ama a Deus, abandona o teu Deus e morre. Então, quando ele diz seja sóbrio, entenda a origem da disciplina, porque Deus está permitindo isso na sua vida.
Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, discerna isso, tenha sabedoria, tenha entendimento na crise, seja sóbrio e seja vigilante. O diabo vai usar as suas dores, as suas dificuldades, o seu deserto para te colocar contra Deus. E vai dizer, Deus não me ama. Olha lá como todo mundo está próspero e eu não. Deus vai dizer que você não serve mais porque você pisou na bola uma vez. O teu passado te condena e agora você não tem mais esperança. O próprio Pedro é um exemplo disso, de que o passado de Pedro não acabou com o seu futuro. Quando Pedro nega Jesus e que deixa Jesus e que vai voltar à pescaria, quer voltar a ser pescador, acabou o seu sonho de ser apóstolo, discípulo de Cristo. E aquele termo de voltar a pescar era voltar para sempre à sua profissão original, que ele deixaria de ser discípulo. Ele estava frustrado, ele negou Jesus, ele abandonou Jesus, negou Jesus, mentiu, virou as costas para Cristo. E ele achou que estava abandonado. Mas Cristo encontra ele lá na Galiléia, dizer aos discípulos e a Pedro, ou seja, Deus estava dizendo, eu terei um particular com Pedro. Diga a Pedro que é para ir também, que ele faz parte, embora Pedro não se considerasse mais um discípulo, porque tinha abandonado Jesus e negado Jesus. E quando negamos Jesus, o diabo vem dizer isso, você não serve mais, acabou para você, a sua história acabou, não tem mais esperança, foi-se a glória de Deus e acabou. Foi-se a glória de Deus. Os sonhos estão enterrados. Volte à velha vida. Volte a ser pescador de alma. Aí Jesus vai encontrar. Dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus especifica. Ele não disse só aos discípulos para avisar os discípulos que ele iria encontrá-los na Galiléia, porque certamente Pedro não ia. Pedro não sentia-se mais no círculo dos discípulos. Por isso, há uma palavra específica. Dizer aos discípulos. Jesus disse, dizer aos discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia que se não falasse o nome dele, Pedro não ia, porque ele já havia se excluído. Para ele, Satanás agora estava servindo ao diabo, porque tinha negado a Jesus. Mas ele vai lá, e esse Jesus o confronta, e dá um cajado, e põe esse cajado na sua mão para que ele continuasse sendo pastor. Então, muitas vezes, os nossos erros, somos punidos, somos disciplinados, nossa vida precisa mudar, mas não significa que é um ponto final. Pedro foi essa lição. Então vigiai, porque muitas vezes na crise nós temos a tendência de culpar a Deus, dizer que Deus é injusto e de desobedecer a Deus. Agora eu vou virar as costas para Deus, já estou sujo mesmo, já estou com o pé na jaca mesmo, então agora o que é que eu vou fazer? E aí, queridos, abandonam o Senhor. Então essa a terceira lição, na crise, seja vigilante, esteja sóbrio. Na crise, não baixe as guardas. Tem gente que pega esse tempo de crise e não fica mais sóbrio. Porque está mal, está baqueado. Aí vai, vou pecar mesmo. Eu vou continuar fazendo isso. Deus esqueceu de mim. Seja sóbrio e vigilante, porque o diabo está ao vosso derredor, rugindo como leão. Ele é uma imitação. Ele não é o leão. O leão é o nosso Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Então, queridos, a Bíblia nos convida a isso. E por último, sejamos esperançosos, tenhamos esperança em Deus. Verso 10 e 11 diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Lembre-se de uma coisa, que Deus está com os olhos sobre você. Deus tem você no pensamento. E nós vamos concluir no nosso texto, nessa noite, dizendo isso. Tenha esperança, porque o Deus de toda graça, Ele vai te fortificar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te fundamentar. Amém? E vai te guiar pelos caminhos de glória. Amém.